Fala pessoal, vamos continuar agora na sala de Revolução Francesa. Na semana passada a gente viu as origens da Revolução Francesa e na aula de hoje falaremos até a fase da Convenção Nacional, tá? Esse aqui é o resumo que eu coloquei para vocês na pasta. Eu acho que eu já tinha colocado ele, só que aí eu tirei e vou colocar de novo porque esse aqui está melhor formatado, está com algumas informações diferentes, tá? Os slides eu vou tirar. Eles já estão lá, mas eu vou ter que tirar e vou acrescentar algumas informações para ficar tudo tranquilo na hora de vocês estudarem, tá bom? Ainda mais porque tem uma informação ou outra aqui que não tem no livro de vocês e que é extremamente importante, são extremamente importantes para vocês compreenderem o fluxo, né? A linha de acontecimentos dessa revolução aí, tá bom? Na aula passada, a gente parou na Assembleia dos Estados Gerais, que foi aquela assembleia em que a monarquia do rei Luís XVI, ela convoca para que os três estados eles se unam e decidam sobre o aumento de impostos, né? Só que o que acontece? A votação da Assembleia é a votação por estado e não por cabeça. Logo, o primeiro e o segundo estado iriam se aliar na votação e o terceiro estado seria derrotado e teria que pagar todo esse aumento de impostos, tá bom? Então, o que vai acontecer? No final da Assembleia dos Estados Gerais, o rei Luís XVI ele está sendo pressionado pelo primeiro e pelo segundo estado para manter a votação por estado. Então, no dia 20 do 6, ele faz um discurso, não sei se foi no dia 20 do 6 ou foi um pouquinho antes, mas é bem próximo. Ele havia dado um discurso dizendo que ele manteria, ele indicando que ele manteria a votação por estado na Assembleia. Logo, o terceiro estado ele sairia derrotado. Então, o que o terceiro estado faz? Ele decide se organizar para definir o que o terceiro estado iria fazer a partir daí. No dia 20 do 6, aí sim, não satisfeitos, o primeiro e o segundo estado eles estão pressionando o rei para impedir até mesmo que a reunião do terceiro estado aconteça. Então, nesse dia aí, os estados iriam se reunir na Assembleia para poder discutir sobre o aumento de impostos. E o rei Luís XVI ele fecha o salão de reunião. Logo, o terceiro estado não tem onde se reunir. E o que eles vão acabar fazendo? No mesmo lugar onde ocorreria a reunião, eles decidem invadir uma sala onde havia o tradicional jogo da pela, ou peleia, não sei como é que fala. Tá? Que é uma espécie de jogo de tênis daquele tempo. Tá? É um jogo de tênis em que é feito em quadra fechada e o chão, a marcação é um pouco diferente, a raquete acho que é um pouco maior. E acho que a bola é até uma peteca, não lembro agora. Mas isso não é importante, tá? Então, nessa sala do jogo da pleia, eles fazem um juramento de que eles só iriam sair dali, eles só iriam encerrar a sua reunião a partir do momento em que eles elaborassem uma constituição nova para a França, né? E eles saem desse juramento formando em si uma nova organização, chamada de Assembleia Nacional. Então, a gente tem a Assembleia dos Estados Gerais, que é essa convocação dos três estados para discutir a questão dos impostos, e temos a Assembleia Nacional, que é uma reunião do terceiro estado que vai se manter ao longo de alguns anos e que vai iniciar o processo revolucionário da França. Então, através desse juramento da pleia, nasce a Revolução Francesa, tá? Então, agora a gente entra, sim, no processo revolucionário, na Revolução de fato. Falaremos das fases da Assembleia Nacional e da Convenção, tá bom? A Assembleia Nacional, acabamos de falar, ela nasce com o juramento da pleia, tá? E que características teríamos nessa Assembleia Nacional? Ela vai organizar um governo parlamentarista dos revolucionários. Por quê? Porque a partir do momento que ela é formada, esses revolucionários eles passam a atacar a monarquia absolutista. Por exemplo, no dia 14 de julho de 1789, é realizada a tomada da Bastilha, que era uma prisão onde os inimigos da monarquia absolutista do rei Luís XVI, esses prisioneiros, eles iriam ser enviados. Eles eram enviados, perdão. Apesar de não ser uma prisão onde haviam muitos prisioneiros importantes, nem nada do tipo, foi uma vitória muito simbólica para os revolucionários tomar essa prisão. E lá eles conseguem armamentos e suprimentos para dar continuidade à Revolução Francesa. Tá?
Então, além dessa, dessa atitude de revolucionários de ir para cima da monarquia, inicia-se também um período do Grande Medo, em que a revolta do Terceiro Estado é tão grande que camponeses passam a perseguir a alta nobreza, passam a retirá-las de suas terras, já tomaram as suas terras, já tomaram as suas posses, né? E muitos membros dessa nobreza têm que até fugir da França nesse momento. Então, quando a gente fala do Grande Medo, a gente está falando no momento em que a revolução ela parte da cidade e vai para os campos também acontecer. Mas voltando. Durante a Assembleia Nacional, esses revolucionários eles decidem montar um governo parlamentarista, em que esse parlamento seria dividido em 3 grupos, só que 2 grupos já assumiam a liderança constantemente. Um grupo eram os girondinos, que seus membros se sentavam à direita do parlamento, eram membros conservadores, eles propunham uma monarquia parlamentarista, ou seja, não queriam acabar com o rei totalmente, só queriam que o parlamento governasse acima do rei, mais ou menos como acontecia na Inglaterra já. E a galera que sentava à esquerda do parlamento eram os jacobinos, né? E eram considerados mais radicais e propunham uma república, ou seja, acabar com a monarquia de fato. O terceiro grupo ele se sentava ao meio do parlamento. E a gente não fala muito da liderança deles porque eles apenas seguiam o que a liderança girondina uma hora governava e o governo dos jacobinos em outro momento. Então era a galera que trabalhava com quem estava na liderança no momento. Tá? Agora, a Assembleia Nacional ela vai marcar também a liderança dos girondinos nesse parlamento. E conforme eles estão na liderança, eles não vão combater definitivamente os privilégios da alta nobreza e, através de práticas de corrupção, de práticas que estão ainda mantendo o absolutismo na França, o governo deles vai se tornar bastante impopular durante a Assembleia Nacional. Tá bom? Mas, mesmo assim, mudanças vão acontecendo nessa fase. Uma delas é a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que o lema da Revolução Francesa é colocado no documento: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, no dia 26 de agosto de 1789. Ou seja, a defesa dos valores universais baseados no iluminismo, né? A gente já falou, todos aqueles ideais, né? Racionalismo, autonomia individual, ruptura com a Igreja Católica, tudo aquilo que a gente já mencionou no capítulo 2, né? Está sendo mencionado aqui na declaração. Sendo que essa era uma declaração que, por incrível que pareça, ela excluía as mulheres no documento. Então, 2 anos depois, de uma intelectual francesa, Olympe de Gouges, ela escreveu a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Só que essa declaração ela vai ser rejeitada pelo governo que iria entrar na Revolução Francesa depois. Tá? Ela cria essa declaração durante a fase da Assembleia e durante a fase da Convenção Nacional, o parlamento francês recebe a declaração dela, mas rejeita completamente. Então as mulheres estão sendo colocadas afastadas do processo revolucionário nesse momento. Continuando, ainda durante a fase da Assembleia Nacional, a gente vai ter a Marcha para Versalhes, que é um momento que ocorre entre 6 e 8 de outubro daquele ano, 1789. Ou seja, tivemos já a tomada da Bastilha, tivemos já a formação da Assembleia, tivemos o Grande Medo iniciando e a Declaração de Direitos. Então chegamos na marcha. O que esses revolucionários estão pensando? Quando eles criaram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, o rei Luís XVI ele rejeitou completamente essa declaração. Então, o que os revolucionários pensam que está acontecendo? Que o rei está sendo influenciado pela corte real. Essa galera é uma influência negativa para as atitudes do rei. O que era a corte real? Era a alta nobreza, era o alto clero que convivia diariamente com o rei no palácio. Então, o que eles vão fazer? Eles já acabam retirando o rei do seu palácio, do Palácio de Versalhes, e mantém ele de refém, mantém ele sob custódia na cidade de Paris, porque assim eles já afastariam a influência negativa no rei e, quem sabe, até mesmo conseguiriam fazer com que o rei aceitasse a demanda dos revolucionários de mudasse a realidade deles. 2 anos depois, eles decidem criar uma Constituição, tá? Que é a Constituição de 1791. E dentre as medidas a gente tem fim do absolutismo, criação dos 3 poderes,
voto censitário, ou seja, o voto dos homens de acordo com a renda, não mais pelo aquele voto por cabeça, por estado, na Assembleia que a gente viu agora há pouco. Só que, mesmo uma revolução baseada nos princípios de igualdade, de liberdade, do iluminismo, nessa Constituição a gente acaba tendo a continuação da escravidão e da colonização francesa. Ou seja, é algo extremamente contraditório, uma revolução que preza pela liberdade, mantendo um regime de escravidão, mantendo a colonização em suas colônias, né? Na América e na África também. E a gente até comentou isso na aula de ontem no Zoom. Os processos revolucionários, eles são altamente contraditórios. Esse é um dos motivos. A galera defende uma coisa na teoria, mas na prática não está defendendo, não está atuando nesse momento ainda. Tá? Quando essa Constituição ela é criada, o rei Luís XVI, ele percebendo que não vai ter jeito, que os revolucionários estão implementando suas medidas e tudo mais, ele tenta fugir da França e se reorganizar com o apoio de monarquias estrangeiras para voltar ao poder na França. Uma vez que o rei foge, mas ele não consegue fugir totalmente, ele vai ser recapturado durante a Assembleia Nacional e vai ser julgado por traição à pátria. Tá? Ele é julgado como um traidor da pátria. E, com o julgamento do rei, os girondinos, eles que há tanto tempo desejavam uma monarquia parlamentarista, de que o rei continuasse ali, só não mandasse sozinho, né? Eles estão totalmente impopulares e a liderança do parlamento acaba mudando. Saem a liderança dos girondinos e entra a liderança dos jacobinos. Tá? E com a liderança dos jacobinos, inicia-se a fase da Convenção Nacional, que vai durar de 1792 a 1795. Nessa fase da Convenção Nacional, o rei ele acaba sendo decapitado pela guilhotina porque ele havia sido julgado como um traidor da pátria. Tá? E a liderança dos jacobinos nesse momento, durante boa parte da Convenção, vai ser de um francês chamado Robespierre, que havia inclusive conseguido grandes vitórias militares em alguns momentos da Revolução. Só que o governo do Robespierre ele vai ter duas características principais. Primeiro, é a criação de várias reformas sociais, como o sufrágio universal, ou seja, o voto universal. Mas, mais uma vez, esse voto universal será feito apenas para homens. Tá bom? Deixa eu colocar um detalhe aqui. Isso aqui também é importante. Teremos também a construção de escolas públicas, teremos a reforma agrária nos campos e, durante o governo de liderança dos jacobinos, em 1794, se eu não me engano, a escravidão vai ser abolida nas colônias francesas, tá? Mas, infelizmente, não vai ser por muito tempo, como a gente vai estudar na próxima aula. Então, a escravidão é abolida. Só que, ao mesmo momento que Robespierre faz isso, ele começa uma campanha de perseguição política muito forte. E ele vai ficando meio que com mania de perseguição de que a qualquer momento os revolucionários poderiam se voltar contra ele. Então, Robespierre ele começa perseguindo a nobreza e os girondinos, mas em pouco tempo ele passa a perseguir pessoas do próprio grupo dos jacobinos também. Então, com a radicalização do Robespierre, nós temos o período do terror. E nesse período do terror, temos de um lado a radicalização do Robespierre, mas temos também o apoio de monarquias estrangeiras aos girondinos, a alguns jacobinos que vão trair Robespierre, entre outros, e isso vai gerar uma reação, chamada de reação Thermidoriana, 1794. Nessa reação, Robespierre ele é preso, capturado e vai ser guilhotinado. E o governo dos jacobinos da Convenção Nacional deixa de existir e passa a voltar o governo dos girondinos no poder. Então, nesse momento, a Convenção Nacional se encerra e os girondinos voltam ao poder e inicia essa fase do diretório. Nessa fase do diretório, teremos o governo de 5 diretores no poder. 5 diretores do parlamento dos girondinos no poder, governando a sociedade francesa. Só que, durante o diretório, ele foi considerado um governo muito ruim por causa de problemas do antigo regime, de problemas que os girondinos já haviam passado durante a Assembleia Nacional, como instabilidade política, corrupção do parlamento girondino
a alta burguesia se aproveitando do poder político e deixando a baixa burguesia e o resto do povo de lado. E temos também o terror branco, que basicamente é uma revanche dos girondinos contra os jacobinos, já que eles perseguiam os girondinos durante a Convenção Nacional, durante o Diretório será a vez dos girondinos perseguirem os jacobinos. E durante o Diretório também teremos algumas guerras que a França vai travar com outras monarquias, tá bom? Só que essas guerras, essa parte do Diretório e o resto da matéria, a gente continua semana que vem, tá? Que a gente vai falar basicamente apenas de Napoleão. Beleza? Ficamos por aqui.